confiamos no Senhor. Você confia no Senhor? Amém? Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Que bom estarmos aqui reunidos. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. E você que nos acompanha online, que bom que você está aqui conosco. Gente, eu quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia lá no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Você que não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar conosco pelo multimídia. Diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Pai, nós te louvamos por esse momento de louvor, de ministração tão preciosos. Pai, nós já podemos ouvir a Tua voz, nós já podemos ouvir a Tua voz, nós já podemos sentir o Teu Espírito Santo ministrando em nossas vidas. Pai, obrigada, Senhor, e que o Teu Espírito continue ministrando, continue falando conosco, através dessa palavra. Pai, eu creio que o Senhor tem algo especial para nós nesse dia, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, que possamos estar com as nossas mentes abertas, e que o Teu Espírito esteja falando aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quem lembra da última palavra do pastor Sandro, domingo passado? Qual era o tema? Sem retroceder. E realmente é uma posição que nós precisamos tomar. Nós não podemos decidir retroceder. Nós precisamos avançar. Nós precisamos seguir e seguir com atenção. Então, o tema da palavra de hoje é: siga com atenção. E eu quero convidar você a imaginar. Vamos fazer aqui uma alegoria. Eu quero que você imagine a sua vida como um automóvel em movimento. E este automóvel irá chegar a um destino. Esse destino é distante. É bem distante. Você não conhece o caminho, porque você nunca chegou a esse lugar, você nunca chegou a essa cidade que você está a caminho. Pense um pouquinho nisso, veja a sua vida dessa forma. Porque realmente, espiritualmente falando, nós estamos aqui de passagem. E nós estamos a caminho de um lugar, a caminho de uma cidade. Sabe, eu quero que você pare para pensar um pouquinho nisso. O caminho é desconhecido. Então você vai encontrar algumas coisas inesperadas no caminho. Talvez você vá errar o caminho. E aí você vai ter que voltar para o caminho certo. Você vai encontrar nessa viagem algumas tempestades. Você vai encontrar nessa viagem climas diferentes, estações diferentes, porque cada lugar tem uma estação, tem um clima. Pensa um pouquinho nisso. O que mais você vai encontrar nessa viagem que você não espera? Você já deve ter viajado para algum lugar distante, que você não conhecia o caminho. O que aconteceu? Sabe, essa viagem, ela precisa ser feita com muito mais atenção do que a viagem que a gente faz e conhece o caminho. É ou não é verdade? Você precisa ficar atento às placas, você precisa ficar atento a toda a sinalização. Você precisa ficar atento. Se você está usando o GPS, você precisa estar atento, porque às vezes você pensa que é para entrar no caminho e não era aquele caminho. E a gente vai fazer essa alegoria, e durante essa mensagem eu queria que você lembrasse disso, certo? Nós lemos aqui, 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigiem. Sabe, quando você aprende a dirigir, você entende que a direção, ela precisa ser defensiva, não é verdade? Você precisa estar atento, não somente ao que você está fazendo, não somente aonde você está indo.
aos sinais que você precisa dar de seta. Tem gente que não dá seta, né? Eu falo para o meu marido, homem dá menos seta do que mulher. Você precisa estar atento àquilo que você está fazendo, mas muito mais você precisa estar atento às outras pessoas. Quantos acidentes nós já ouvimos falar de motoristas que estão bêbados, que atravessam na frente daquela pessoa? Por quê? Porque ela talvez não estivesse atenta. Quantas vezes você que dirige já foi pego de surpresa? E aí você teve que frear, ou talvez você já tenha batido o carro. Sabe, a direção ela tem que ser defensiva, então a gente precisa estar atento. Nós precisamos seguir com atenção todas as vezes em que formos dirigir. E assim é a nossa vida. É o que Pedro diz aqui para nós. Sejam sóbrios e vigiem. Quando a gente ouve propaganda, né? Olha, mas beba com moderação. Beba, mas não dirija. É claro que a gente não tem esse costume, mas eu quero dar esse exemplo para falar sobre a sobriedade. Porque quando nós não estamos sóbrios, nós não conseguimos ter domínio próprio, nós não conseguimos ficar atentos às coisas que estão ao nosso redor, estão à nossa frente. Então o que Pedro nos aconselha é isso: sejam sóbrios e vigiem. Dirijam com muita atenção. Vivam a vida com muita atenção. Nós sabemos que Deus está conosco. Aquele que entrega a sua vida para Jesus sabe que está nas mãos de Deus, e as mãos de Deus é muito poderosa. Eu falava um pouquinho sobre isso no nosso discipulado de mulheres, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Então a mão de Deus é muito poderosa, e quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, nós sabemos que Ele cuida de nós, amém? Nós sabemos que Ele está conosco e que tudo vai cooperar para o nosso bem. Só que nós não podemos deixar de entender que nós temos uma guerra. Nós estamos em guerra, e é por isso que nós precisamos seguir com atenção. Você que está pertinho de alguém aí, ou longe, olhe para alguém e diga: siga com atenção. Nós estamos em uma guerra constante. Olha o que diz Efésios 6:12. Se você puder abrir, Efésios 6:12. Se você não puder abrir, nós vamos usar bastante versículos, tá? Então, mantenha aí a sua Bíblia aberta. Diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas. Ei, a sua luta não é contra o seu esposo, a sua luta não é contra a sua esposa, a sua luta não é contra outras pessoas. Mas olha o que o texto nos diz: mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isto quer dizer, nós estamos em guerra, mas a nossa guerra, os nossos inimigos não são pessoas. Essa é uma guerra espiritual. É contra as hostes do maligno, é contra o nosso inimigo, porque ele age através de pessoas, então a nossa guerra é contra ele. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso e conhecer quais são as armas bíblicas para seguirmos com atenção e enfrentarmos essa guerra. Primeiro, ande sempre na luz de Cristo. Efésios, você já está com a Bíblia aberta aí? Efésios 5, 8 a 10. Efésios 5, 8 a 10. Ande sempre na luz de Cristo. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Eu vou parar um pouquinho aqui. A palavra diz que nós fomos retirados, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Quando nós tivemos esse encontro com Jesus, nós passamos de um reino para outro. Passamos a pertencer ao reino da luz. E é isso que ele está dizendo agora. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E aí, vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor.
Se nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, nós precisamos então continuar andando sempre na luz de Cristo. Amém? Sabe, eu tenho entendido que na nossa vida, mesmo estando com Jesus e pertencendo a esse reino de luz, nós temos áreas na nossa vida em que ainda estão escuras. Existem áreas na nossa vida em que outras pessoas talvez percebam que ainda existe trevas. Mas nós não. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas alguém chegar para você e dizer, olha, posso falar algo para você? Eu vejo que essa atitude aqui sua parece que não condiz com quem você é em Deus. Sabe, existem áreas na nossa vida que ainda precisam de luz. E eu quero convidar você a pensar sobre isso. Talvez você esteja com o farol apagado nessa área. Talvez o carro ainda não esteja direcionado para essa área. Mas que nesse dia o Espírito Santo possa ministrar a você e falar com você. Qual área da sua vida ainda precisa de luz? Porque nós precisamos viver como filhos da luz. E Paulo fala ainda mais, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quem anda na luz precisa frutificar. Frutificar bondade, frutificar justiça, frutificar verdade. Sabe, e na nossa vida, existem muitas mentiras. E é por isso que a gente não vive na luz naquela área. E o inimigo, gente, a gente não gosta, a gente não fica dando ibope para Satanás aqui. Mas a gente precisa entender e falar sobre ele. Conhecer o nosso inimigo para que possamos guerrear contra ele. Para que possamos estar atentos. E uma das armas muito poderosas de Satanás é plantar mentiras na nossa vida. Vamos hoje clamar ao Senhor. Senhor, nos mostra quais são as mentiras que ainda estão na minha mente, no meu coração, nas minhas emoções, dos meus sentimentos. Que Ele traga luz. O salmista diz, a tua palavra é luz para o meu caminho. Eu preciso então andar na verdade, eu preciso conhecer a verdade para que eu possa caminhar na verdade. Se eu não conhecer a verdade, como que eu vou detectar as mentiras que existem em mim? Não é possível. Então eu preciso conhecer as verdades de Deus. E a palavra de Deus, que é a verdade, é a luz. É a luz que ilumina o nosso caminho. E aí sabe o que acontece? Nós conseguimos dirigir a nossa vida olhando para frente e sabendo onde nós estamos indo. A verdade de Deus clareia o nosso caminho. É luz para o nosso caminho. Segundo, quais são as armas bíblicas para seguirmos com atenção e enfrentarmos essa guerra? Afirme sempre as verdades espirituais. É o que nós estávamos falando aqui. 2 Coríntios 10, 4 a 5. Você pode abrir. 2 Coríntios 10, 4 a 5. A Bíblia fala muito sobre as verdades de Deus, sobre as verdades da palavra, sobre conhecermos essas verdades. A Bíblia fala muito sobre vigiar. A Bíblia fala muito sobre estarmos alertas. E nós precisamos aprender sobre isso, decidir aprender sobre isso. Afirme sempre as verdades espirituais. 2 Coríntios 10, 4 a 5 diz, as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse texto diz que as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. E quando realmente nós começamos essa caminhada com Jesus, Ele coloca em nossas mãos essas armas.
Porque Ele nos entregou a autoridade, amém? Jesus, através de Jesus, nós recebemos autoridade. E essas armas, então, elas são espirituais. E elas são poderosas em Deus. Para destruir o quê? Nesse versículo, eu consigo entender que o inimigo, ele age em especial na minha mente, na sua mente. Porque olha o que o texto diz: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então eu entendo aqui que fortalezas, argumentos e pretensão, elas se formam na nossa mente. E aí a gente tem que fazer o quê? Levar cativo todo pensamento. Elas vêm através do pensamento. E aí nós precisamos decidir levar cativo, preso, todo pensamento à obediência de Cristo. O pensamento virá, mas nós vamos precisar decidir: não, eu não quero esse pensamento. Eu vou entregar para Jesus esse pensamento e Ele vai me ajudar a não pensar mais nisso. Porque eu tenho a mente de Cristo. Eu preciso decidir ter a mente de Cristo. Eu preciso decidir entregar esses pensamentos a Ele. Sabe quando, lá no livro de Mateus, Marcos, Jesus fala, deixa eu encontrar aqui, sobre o pecado. Não está aqui, não anotei. Ele fala sobre o pecado, sobre o adultério. Ele diz: olha, você ouviu falar que não é para você adulterar. Mas eu estou te falando algo. Se no seu pensamento, se no seu coração você pecar, se você decidir pensar, ficar pensando nisso, você nem precisa chegar ao ato. É a tradução Renata Orix, tá, gente? Você nem precisa chegar ao ato. Se você pensar e ficar cultivando aquele pensamento, você já pecou. Então quer dizer, tudo se forma primeiro no pensamento, na mente. E é aí que nós precisamos prestar muita atenção. Porque Ele investe pesado nisso. Ele veste pesado comigo, eu não sei se Ele veste pesado com você. Eu não estou falando de adultério aqui, mas eu estou falando de várias e várias coisas, várias e várias mentiras que vêm na nossa mente e nós não conseguimos trazer luz e nós acreditamos naquela mentira. Mentiras a respeito de Deus, mentiras a respeito de pessoas. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas fortalezas, argumentos e pretensão. Eu vou explicar para você. Essas definições foram retiradas do livro Guerra Espiritual, de Chris Vallotton. Fortalezas. O que são fortalezas? São ideias aleatórias que não nascem de Deus. Muitas vezes nós percebemos fortalezas em nossa mente. Foi construído algo. Foi construída uma barreira na nossa mente. E aí a gente não consegue enxergar a luz, a verdade de Deus. São pensamentos, são ideias aleatórias que não nascem em Deus. Então eu preciso levar os meus pensamentos à luz de Deus, à luz de Jesus, para que eu possa perceber se essa não é uma fortaleza que foi criada na minha mente. Eu preciso questionar os pensamentos. Eu preciso perguntar: Espírito Santo, esse pensamento está vindo de ti? Espírito Santo, essa é uma verdade de Deus para a minha vida? Eu preciso identificar todas as fortalezas que existem na minha mente, para que eu possa andar na luz de Deus. Segundo, o versículo fala sobre argumentos, sobre destruir argumentos. O que são esses argumentos? Muitas vezes são caracterizados como perguntas, como: e se Deus não fizer? E se isso? E se aquilo? Mas será que Deus faz mesmo? Mas será que aquela pessoa é assim, assim, assim? Perguntas como: e se? Será?
sempre com os exageros e sugestões malignas. Esses argumentos nos fazem prisioneiros de nossos medos. Buscam abrir portas em nossas vidas, através das quais podem nos conduzir à escravidão. Destruímos argumentos. Sabe, eu acho que isso acontece com todos nós, em algum momento da nossa vida. Perguntas na nossa mente que a gente sabe que não vem de Deus. Perguntas que nos afastam de Deus. Perguntas que nos fazem nos afastar de Deus. Perguntas que nos trazem mentiras. Esses são argumentos do inimigo que ele traz na nossa mente. E aí o texto continua dizendo: e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que é pretensão? São filosofias que nos fazem sentir que o diabo é grande e poderoso e Deus é pequeno e impotente em nossas vidas. Isso são pretensões. E eu vou ler novamente o que o versículo fala sobre isso. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. São ideias, são filosofias que vêm à nossa mente dizendo que Deus não é tão poderoso assim. Que parece que você está cercado, lembra da música? Parece que eu estou cercado. Parece que não existe esperança. Parece que Deus não vai fazer nada. Parece que Deus não está comigo. Parece que Deus não está cuidando de mim. Quando eu começo a pensar nisso, nessas coisas, eu automaticamente recebo uma mentira de que o inimigo é mais poderoso do que Deus. De que ele pode mais na minha vida do que Deus. Paulo fala, destruímos. Nós precisamos destruir os argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Que se levantam para distorcer quem Deus é para mim e para você. São pretensões que se levantam para nós não conhecermos ainda mais o poder de Deus, aquilo que Ele pode fazer em nossas vidas. Se existe alguma área da sua vida que você não consiga ver com esperança, você está sob a influência de mentiras. Existe alguma área na sua vida que você não consegue ter esperança? Ver esperança? Talvez seja uma estação, talvez seja um lugar da sua vida que você esteja passando e que exista uma tempestade ali e que você tenha que parar no acostamento e que essa tempestade está demorando para passar e que você não vê o sol chegar. Se existe alguma área da sua vida que você não consiga ver esperança, você está sob a influência de mentiras. Você recebeu mentiras. Esteja atento a isso. Vamos estar atentos a isso. Deus, qual é a tua verdade? Sabe, quando você se deparar com uma situação difícil que você não consegue ver esperança, pergunta para o Espírito Santo, pergunta para Deus: Senhor, qual é a tua verdade para mim? Deus, qual é a tua verdade? Quando você não conseguir ouvir a Deus, vá para a palavra, porque a palavra é a verdade, porque a palavra é a luz para o nosso caminho. Amém? Terceiro ponto, ative o poder das disciplinas espirituais. Marcos 9, 28 a 29. Abra sua Bíblia. Se você puder, marque os versículos aí na sua Bíblia, para você ler na sua casa e meditar com mais calma, com mais tempo. Marcos 9, 28 a 29, diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular:
Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e jejum. Quando estamos nessa nuvem de mentiras na nossa vida, de não conseguir ver esperança naquela área, não só quando estamos assim, mas sempre, nós precisamos ativar as disciplinas espirituais na nossa vida. Nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, em todo tempo, é o que a palavra fala. E Jesus falou para os discípulos aqui, eles não conseguiram expulsar um espírito. E Jesus disse para ele, essa espécie só sai pela oração e jejum. Tem momentos em que nós precisamos intensificar as nossas orações e os nossos jejuns. Você tem jejuado? Você tem orado? Comece a sondar a sua vida. Seria apropriado, uma frase aqui de Richard Foster, seria apropriado falar que a vida cristã é a trajetória da graça disciplinada. É graça porque é gratuita, amém? Nós somos salvos pela graça, isso é gratuito. É disciplinada porque existem coisas para nós fazermos. É de graça, mas existe a nossa parte. Em estar, em permanecer nesse caminho, em permanecermos firmes na fé. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E como que nós podemos perseverar? Praticando as disciplinas espirituais. Uma coisa, gente, é dizer eu acredito em Deus. Não, eu recebi Jesus, eu entendi o sacrifício. E dizer, não, eu acredito em Deus. E só acreditar e não fazer mais nada. Outra coisa é você acreditar em Deus, acreditar na palavra dEle, nas verdades dEle, e buscar conhecê-lo a cada dia mais, para que você possa, para que eu e você possamos viver os princípios dEle. De nada adianta só crer em Deus. A Bíblia diz que os demônios também creem e estremecem. Mas nós precisamos fazer alguma coisa com isso. Nós demonstramos para Ele que nós cremos nele, no poder dEle, nas verdades dEle, quando nós nos aprofundamos na palavra dEle, na verdade dEle, quando nós queremos ouvir a sua voz, quando nós queremos ouvir os seus comandos e obedecer aos seus comandos e à sua verdade. Provérbios 21:31, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Os cavaleiros se preparam os cavalos para a batalha. Ou seja, existe uma parte que é nossa. E do Senhor vem a vitória. Não é na nossa força que nós recebemos a vitória. É na força dEle. Mas nós precisamos ajustar o cavalo. Nós precisamos consertar o nosso carro de vez em quando, parar um pouquinho, levar o nosso carro na oficina. Não é verdade? Para que nós possamos prosseguir. Nós precisamos parar no posto e abastecer, para que nós possamos prosseguir. E o combustível são as práticas espirituais. É o que cabe a mim e a você. Então decida hoje ativar as disciplinas espirituais na sua vida. Oração, jejum, votos. Faça votos com Deus. Se existem áreas em que você ainda se sente tentado, se existem áreas em que você vê que você ainda não está cumprindo os princípios da palavra, faça um voto. Se você está passando por guerras, todos nós temos as nossas guerras, tanto externas, na família, no trabalho, como guerras interiores. E se você está em meio a essas guerras, faça votos com o Senhor. Ore, Espírito Santo, o que eu posso fazer? Qual voto eu preciso fazer nesse momento da minha vida para que eu possa vencer isso? Ative as disciplinas espirituais na sua vida. Não ore só quando você sentir vontade. Tenha um compromisso com o Senhor e mantenha esse compromisso. Sabe por quê? Um homem é poderoso de joelhos. Amém? Um homem e uma mulher são poderosos de joelhos.
Ative essas disciplinas espirituais na sua vida. Ninguém consegue se manter vivo, com a chama viva, sem praticarmos as disciplinas espirituais. Isso é impossível. Quais são as armas bíblicas para seguirmos com atenção e enfrentarmos essa guerra? Quarto ponto, ajuste a sua armadura espiritual. Efésios 6, 10 e 13. Nós vamos ler o 10, a parte A, e depois passar para o 13, ok? Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E o 13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Como eu falei, existem muitos versículos e passagens na Bíblia que falam sobre isso, que falam sobre guerras, que falam sobre batalhas, que falam sobre vigilância. E é algo que nós precisamos entender e estar atento em todo o tempo. Esse texto de Efésios 6,13 fala, eu vou ler de novo 13, por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir em qual dia? Em qual dia? No dia mau, e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Esse dia mau, na tradução do grego, poneros, quer dizer cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressão e perigo. Esse é o dia mau que esse texto fala aqui. Cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, cansaço, pressão, perigo. Jesus nos ensinou a orar. Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o mal da oração do Pai Nosso é a mesma tradução desse texto que nós lemos, do dia mau. É o mesmo poneros em grego. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, desses dias de labores, de aborrecimentos, de cansaço, de pressão, de perigo. Foi isso que Jesus nos ensinou a orar. O dia mau, o inimigo daí se aproveita do dia mau. O dia mau nós temos não é por causa do inimigo. Porque Jesus mesmo falou, no mundo vocês terão aflições. Nós vamos ter aflições. Mas aí ele se aproveita nesse dia mau para nos envolver ainda mais com pensamentos, com pretensões, com mentiras, com argumentos, para nós não olharmos para Jesus e vermos o poder dele sobre nós. E aí o texto diz, permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nós precisamos decidir permanecer inabaláveis. Fazendo o quê? Vestindo, ajustando a armadura de Deus na nossa vida. Eu não vou entrar nela, porque nós não temos tempo para isso. Mas ela fala sobre vestir o cinto da verdade. E aí lembra quando eu falei das verdades? O cinto é a primeira parte da armadura que o soldado coloca. Sabe por quê? Porque o cinto que segura todas as outras partes da armadura de um soldado romano. E é isso que nós precisamos trazer para a nossa vida. A verdade, ela precisa ser um cinto. Ela precisa ser aquilo que nos segura. Ela precisa ser aquilo que nos torna inabaláveis. As verdades da palavra, as verdades de Deus. E às vezes, quando nós recebemos mentiras, nós vamos desajustando esse cinto. Ajuste ele hoje. E fala da couraça da justiça, que é para guardar o coração, outros órgãos também. Nós precisamos guardar o coração, a nossa mente. Fala do capacete da salvação, que é guardar a mente. Como eu falei, nós precisamos estar com esse capacete. E diz, sobretudo, o escudo da fé. Esse é o ano da fé e da família. E realmente foi um ano
está sendo um ano que nós precisamos usar muito esse escudo da fé, para não deixarmos os dardos inflamados do maligno tocarem na nossa vida, tocarem na nossa mente, tocarem no nosso coração. Não largue esse escudo. Sobretudo, segure esse escudo da fé. Continue avançando, continue confiando no Senhor. 5, quinto ponto. Use a sua autoridade espiritual. Lucas 9, 1, 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus lhes deu poder, diga comigo, poder e autoridade. E assim como Ele entregou aos seus discípulos, Ele nos entregou poder e autoridade, para que nós possamos expulsar o inimigo de Deus na nossa vida, para que possamos estar atentos. Ele nos deu poder para tocar nas pessoas e elas serem curadas, para orarmos e os enfermos serem curados, para liberarmos palavras de verdade sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ele te deu poder e autoridade, e nós precisamos tomar posse disso. Não vamos parar, não vamos retroceder, nós vamos seguir e seguir com atenção. Portanto, Tiago 4, 7 a 8. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Submeter-se a Deus é obedecer a Ele, obedecer aos seus princípios. Vamos juntos. Submeta-se a Deus, resistam ao diabo. Sabe por quê? Porque Ele nos deu poder e autoridade. Então nós podemos sim resistir ao inimigo, resistir àquilo que ele traz à nossa mente, resistir às mentiras, resistir às pretensões, resistir aos argumentos, resistir às fortalezas. Nós podemos. A igreja precisa submeter-se a Cristo e assumir seu papel de representá-lo no mundo. Ela deve marchar corajosamente, opondo-se às forças das trevas. Sabe, nesse tempo, nesse ano, nós sentimos muitas vezes isso. Parece que uma nuvem estava se formando e estava nos envolvendo. Uma nuvem das trevas, querendo nos fazer parar. Quantas pessoas pararam no caminho? Quantas pessoas que buscavam ao Senhor pararam? Quantas pessoas que praticavam as disciplinas espirituais e tinham essas verdades na sua mente, no seu coração, pararam? Sabe, uma das disciplinas espirituais, eu estou colocando ela aqui, porque eu penso que seja muito importante. É a comunhão com os irmãos, é isso que nós estamos fazendo aqui. Esse é um ponto muito importante na caminhada cristã, porque sozinhos nós não conseguimos. Nós precisamos da verdade de Deus, nós precisamos dele acima de tudo. Mas Deus mesmo nos criou para não andarmos sozinhos. Ele mesmo disse: não é bom que o homem esteja só. Amém? Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Você crê nessas verdades? Amém? E eu vou finalizar com o versículo que eu li lá no início, 1 Pedro 5, 8 a 9, que diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes parece que é só a gente. Às vezes a gente acha: Deus vê todo mundo, Deus ama todo mundo, Deus ajuda todo mundo, e Deus não me ajuda, parece que eu não vou. Todos os irmãos estão passando pelos mesmos sofrimentos.
Talvez sejam em áreas diferentes, mas todos nós temos guerras, temos lutas. Sabe, e quando o texto de Tiago fala, de Pedro, 1 Pedro fala que o diabo, o inimigo de vocês, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe, se você for pesquisar, um leão, quando ele é novo, quando ele é cheio de força, ele não fica rugindo para depois prender a presa, tomar a presa. Um leão forte, ele se esconde, ou ele sai correndo atrás da presa. Só que aqui, esse texto fala que o inimigo, ele ruge como um leão. Ele não é um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Sabe, mas eu entendi que ele ruge como um leão velho. Porque ele é um leão velho. E sabe o que acontece? Um leão velho, quando ele quer abraçar a presa, quando ele quer devorar a presa, sabe o que ele faz? Porque ele não tem mais força, ele não tem vigor. Ele começa a rugir muito alto. A rugir muito alto. E aí as presas, ouvindo o rugido desse leão velho, elas ficam com muito medo, porque elas não sabem que é um leão velho. Elas não estão vendo aquele leão. E a presa, ela fica com medo. Ela começa a ficar com medo e ela começa a correr e a correr. E ela começa a correr em círculos. Ela fica perdida, ela se sente pressionada. Até que, depois de correr muito e de ficar atormentada, ela cai pelo cansaço. E aí o leão velho vem e devora aquela presa. O inimigo é esse leão velho. Ele não tem força sobre nós. Ele não tem força nenhuma diante de Deus. Amém? Mas talvez ele esteja rugindo. Talvez você esteja ouvindo esse rugido. Eu não sei em qual área da sua vida. Eu não sei se para fazer você parar. Eu não sei se ele traz pensamentos, se esse rugido traz pensamentos contra pessoas, contra líderes, contra o seu esposo, a sua esposa. Eu não sei, contra sua família. Talvez esse seja o rugido que você esteja ouvindo. Mentiras que o inimigo está trazendo. Mas hoje é tempo de nós nos levantarmos contra esse rugido. E nós percebermos que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, porque é isso que a palavra diz. Amém? Vamos ficar de pé e orar juntos? Aleluia, aleluia. Decida hoje se posicionar espiritualmente. 1 João 3,8 diz: para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 5,4: o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Segure esse escudo da fé aí onde você está. Segure esse escudo da fé, não solte ele. Não pare no caminho, continue essa viagem com o foco no destino, com o foco nessa cidade maravilhosa que nós iremos chegar juntos. Amém? Feche os teus olhos nesse momento e sonde teu coração. Olhe para a sua vida. Uma das disciplinas espirituais é sondar a si mesmo, é examinar a si mesmo. E é algo que nós precisamos fazer constantemente. Porque muitas vezes nós gostamos de examinar a vida das outras pessoas e achar que elas estão erradas. Mas nós não temos esse hábito, essa disciplina espiritual de examinar a nós mesmos. Examine nesse momento a tua vida. Peça para o Espírito Santo te mostrar se existem mentiras na sua mente, no seu coração. Talvez algo que você tenha recebido durante a sua vida,
mensagens recebidas através de situações na sua vida. E aí, a partir daquela mensagem, através daquela situação, você recebeu mentiras. E fortalezas tenham sido construídas na sua mente. O que você anda pensando ultimamente? O que você anda pensando ultimamente em relação à sua família? O que você anda pensando ultimamente em relação a Deus? Em relação à sua família na fé? Em qual área você não está enxergando a esperança? Ele nos deu poder e autoridade. Nós podemos, através do poder do Espírito Santo em nós, vencer todas essas mentiras, vencer todas essas fortalezas, esses argumentos, essas pretensões. Nós conseguimos sim escolher no que pensar. Escolher no que ficar pensando. Nós podemos sim, porque Ele nos deu essa autoridade, porque Ele nos deu esse poder de levar cativo todo pensamento à obediência dEle. Decida hoje levar os teus pensamentos cativos à obediência do Senhor. Decida hoje rejeitar toda mentira. Comece a orar agora e a dizer: Jesus, eu rejeito toda mentira. Jesus, eu rejeito toda mentira. Jesus, eu rejeito todos esses pensamentos, esses questionamentos que eu sei que não vêm de Ti. Comece a rejeitar tudo isso. Comece a abastecer o seu automóvel, a sua vida. Comece hoje mesmo a praticar. Decida agora a praticar as disciplinas espirituais. Faça um voto com o Senhor nesse momento. Se você percebe que existem áreas ainda em que você está na escuridão, faça votos. Espírito Santo, que Tu estejas ministrando aqui nesse momento, que Tu estejas trazendo direções de votos nesse momento. Por nós mesmos nós não conseguimos, Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito Santo em nós. Nós precisamos da ação do Teu Espírito em nós. Nós precisamos de ajuda para renovarmos a nossa mente com as Tuas verdades. Pai, mas que nós hoje decidimos. Nós ajustamos agora o nosso automóvel. E nós decidimos, Pai. Decidimos, Senhor, que não vamos parar. Nós decidimos, Senhor, que vamos prosseguir. Nós decidimos que queremos seguir com atenção. Nós decidimos que iremos focar no Senhor, que não iremos olhar esses rugidos desse leão fraco, desse leão velho que está ao nosso derredor. Não, nós vamos apagar esses rugidos da nossa mente, nós vamos rejeitar esses rugidos, e nós olharemos para Ti, e nós ouviremos o Teu rugido, o rugido do leão da tribo de Judá, daquele que é forte, daquele que é todo poderoso, daquele que nos protege, daquele que cuida de nós em todo o tempo. Nós nos levantamos, Senhor, nós nos levantamos nesse dia para guerrearmos, para usarmos o escudo da fé e para usarmos a espada do Espírito, que são as Tuas verdades, que é a Tua palavra. Nós guerreamos, nós vestimos essa armadura, nós ajustamos a nossa armadura para prosseguirmos, para avançarmos, para seguirmos em frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você fez essa decisão hoje?
Quantos fizeram essa decisão hoje? Amém? Sabe, o primeiro passo é entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar com Ele se você estava longe. Então, se você estava longe, volte agora, decida hoje. Se você nunca entregou a sua vida, decida hoje, faça uma oração de entrega, porque Jesus está de braços abertos para te receber e para estar com você nessa batalha. Amém? Porque aí o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus. E aí nós somos mais do que vencedores com Jesus. Amém? Aplauda o nome dEle. Aleluia! Amém. Aleluia. Pensei que era o pastor que estava aqui para encerrar, mas ele já está lá atrás. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Paizinho amado, obrigada. Obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pelo teu poder aqui, pelo teu poder em nós. Obrigada porque o Senhor nos entregou essa chave, essa autoridade. Pai, que nós possamos viver, ó Deus, de acordo com essas verdades, com essas chaves em nossas mãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa a semana de cada um. Que seja uma semana poderosa, poderosa na tua presença, Pai. Deus, que no dia mau nós venhamos lembrar dessas verdades. Pai, nós oramos pelos enfermos, Deus. Assim como nós lemos aqui que o Senhor nos deu esse poder, essa autoridade para orarmos pelos enfermos e eles serem curados. Nós nesse momento tomamos essa autoridade pela fé e declaramos cura. Pai, se existe alguém aqui entre nós ou ouvindo essa palavra enfermo, Deus, que o Senhor venha com as tuas mãos poderosas e toque essa vida agora. Senhor, para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado e para que essa pessoa receba a cura, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido, coloque sua fé, deposite toda a sua fé e confiança nesse Deus de poder, porque Ele pode todas as coisas, amém? Aleluia. Que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão com o Espírito Santo esteja com a tua vida, hoje e sempre, amém? Vá em paz, que o Senhor te abençoe. Amamos vocês.